Olá, amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho, você está no Cartola Sem Demora e nesse vídeo a gente vai falar sobre rodada 13, time principal. Já estamos aqui na tela principal do aplicativo do Cartola e vamos ver como foi o nosso desempenho na rodada anterior. E a nossa última pontuação foi de 96,09, a gente deu aquela velha mitada, a gente bancou o Gabigol ali momentos antes de divulgar o nosso time, daí a importância de vocês estarem seguindo a gente nas nossas redes sociais, ou no nosso grupo de Telegram, ou no nosso Instagram, porque é lá que a gente está divulgando a nossa escalação final. O nosso patrimônio agora é de 140,43 e o nosso total de pontos acumulados, pessoal, é de 797,33, quase 800 pontos. Então, não deixe de se inscrever aqui, seguir a gente, porque o conteúdo é sempre muito bom, de verdade e funciona. Devagarinho, na nossa regularidade, a gente vai chegar lá em cima. Rapidamente, vamos agora escalar o nosso time, o nosso primeiro esboço para a rodada de número 13. Chegando aqui na posição de scout, antes de começar a nossa escalação, eu tenho que informar para vocês que sai a Copa Sul-Americana, sai a Copa Libertadores e entra a Copa do Brasil na próxima semana. Ou seja, dos 16 times que ainda tem na competição, 10 são da primeira divisão, então cuidado na escalação, porque os times devem estar poupando, principalmente Fluminense e Grêmio, que tem seus jogos logo na terça-feira. Então, vamos lá, vai ser mais uma rodada de turbulência, mais uma rodada que o termômetro vai estar lá em cima e a gente tem que ter muito cuidado. Sem mais demora, vamos lá começar a nossa escalação, por onde a gente sempre começa, que é pelos goleiros. Chegando aqui nos goleiros, a gente tem boas opções. Fernando Miguel deve ser bem exigido nessa rodada, assim como o Everton, que desvalorizou, menos 2,84, tem um jogo bom, confortável em casa, porém o Everton custa 15,61, um pouco salgado, principalmente numa rodada que tem muitas opções do meio para frente. Descendo mais aqui, a gente tem o Thiago Volpi contra o Flamengo. Ano passado ele deu aquela grande mitada, então de olho nele. Cássio pelo jogo, assim como o Everson, apesar do Galo não manter o SG quando joga em casa. Descendo aqui, a gente começa com os nossos goleiros bons e baratos, a exemplo do Daniel, que está deixando de ser barato, o Daniel que está numa excelente fase, está agarrando muito, fazendo sempre boas defesas e é uma boa opção para a rodada. Descendo mais aqui, a gente tem o Richard de fora de casa, jogo bom para ele, assim como o Marcelo Carné, que joga em casa contra a Chape que tira o SG quando sai para jogar, mas é uma boa partida para o Marcelo Carné. E fechando aqui, a gente tem o Gabriel Chapecó, que fase do Gabriel Chapecó, e tem um jogo em casa, um jogo muito bom, favorável para ele. E para finalizar, Matheus Teixeira, pode ser bem exigido, Matheus Teixeira que fechou o gol no jogo contra o Flamengo, tomou 5 gols e não negativou, para vocês terem uma noção. E o Bento, que joga em casa, o Bento também que fez uma excelente partida contra o Ceará nessa última rodada. Mas, para o nosso goleiro, a gente vai ficar aqui com ele, a gente vai ficar aqui com o João Paulo, o Santos, que diferente quando sai para jogar, quando joga em seus domínios, costuma manter o SG. Vamos agora para os nossos zagueiros. Chegando aqui na zaga, a gente tem logo aqui de cara o William Arão, que está jogando no meio de campo, está desarmando mais e é uma excelente opção por causa disso. Descendo mais aqui, Gustavo Gomes, o GG, segurança e jogo bom em casa, o Fluminense que deve vir com um time misto, porque tem jogo da Copa do Brasil logo na terça-feira. Descendo mais aqui, dupla do Atlético Paranaense, Thiago Heleno e Pedro Henrique, sempre fortes, principalmente quando jogam em casa. Miranda está voltando, de olho nele. Pedro, Jeromel, jogo bom em casa, confortável. Se o Grêmio mantiver o SG, o Pedro Jeromel vai lá para cima de novo e a gente está ficando com ele como nosso primeiro zagueiro. Outras boas opções na nossa zaga, dupla de zagueiros do Corinthians, o João Vitor e o Gil, que tem um jogo confortável contra o Cuiabá. Júnior Alonso
boa partida para ele. O Júnior Alonso que está muito desvalorizado, menos 1,96 e tem um jogo muito bom em casa. Descendo mais aqui, a gente tem o Luiz Felipe, joga em casa, bom jogo para ele. O Atlético Goianiense que é bem acanhado para fazer gol, principalmente quando sai para jogar. E para finalizar, a gente tem um zagueiro muito bom e barato, que é o Juan. O Juan já está no nosso radar há algum tempo, é o reserva ali do Kahneman ou do Jeromel, e a gente vai estar ficando com ele por custar bem baratinho, 2,65 apenas, e ter um jogo bem confortável em casa. A gente vai economizar aqui na nossa defesa para a gente estar apostando mais lá no nosso meio e no nosso ataque. Vamos agora para as nossas laterais. Chegando aqui nas laterais, a gente tem boas opções. A exemplo do Isla, que partida do Isla na rodada passada. Descendo mais aqui, o Fagner, pelo jogo e pela fase, o Fagner que está desarmando muito nesse campeonato. Marcinho, o Furacão, que é sempre bem ofensivo quando joga na arena, e o Marcinho apoia muito, chega muito ali na frente. Tinga e Felipe Luiz, o Tinga que deve ser bem exigido ali, pegando ali o ataque do Bragantino. Para finalizar aqui, o Marcos Rocha. Mas a gente tem 3 boas opções para essa lateral, que são o Felipe Jonathan, bom jogo para ele. Em segundo aqui, o Mariano que apoia muito, tem um jogo bem favorável que ele pode estar dando boa assistência ali para o Hulk ou para o Nacho. E para finalizar, um lateral bem barato aqui, que é o Michel. Por que eu estou falando do Michel? Lado direito contra a Chape, principalmente lateral, é sempre sinônimo de grande pontuação. No último jogo, o João Lucas aqui pontuou 14,20, ou seja, a Chape não decepciona a gente nunca. E para as nossas laterais, a gente vai ir com o Michel e vai fechar aqui com ele, com o Mariano. Rapidamente, vamos falar aqui dos nossos técnicos. Chegando aqui nos técnicos, a gente tem o Renato Gaúcho. Apesar de estar valorizado, ele precisa de pouco para começar a valorizar. Descendo mais, a gente tem o Cuca, bom jogo para ele, assim como o Juan Vodivoda. Descendo mais aqui, a gente tem o Luiz Felipe Scolari, jogo bom, confortável para o Filipão. E, para finalizar, o Marquinhos Santos, a Chape que toda vez que sai para jogar, perde o jogo. Mas o nosso técnico, a gente vai fechar aqui com o Luiz Felipe Scolari. Vamos agora para o nosso meio de campo. Chegando aqui no meio de campo e no ataque, essa rodada tem uma característica interessante de conexões meio e ataque, e eu vou estar trazendo elas aqui para vocês. A primeira conexão, Arrascaeta e Gabigol, essa dupla que brilhou na rodada passada, muito fortes para essa rodada de novo. Breno Lopes e Gustavo Scarpa, que brilharam também na rodada passada. E o Hulk que fez 2 gols, e o Nacho Fernandes que está voltando aí para o time do Galo. 3 boas conexões, 3 bons combos para você estar apostando. A segunda, com Ederson e Robson, essa dupla muito forte do Fortaleza. O Fortaleza está com volume de jogo muito bom, e que fase do Fortaleza. Sanches e Marinho, dupla muito forte para a rodada, assim como o Alisson e o Diego Souza para a rodada, vêm bem fortes aí. A terceira, vejam vocês quantas conexões a gente tem para essa rodada. Formada por Terans e Babi, o Furacão sempre forte na baixada. Praxedes, que caiu com uma luva nesse time do Bragantino, e Arthur, ataque do Bragantino sempre forte, principalmente fora de casa. E aqui uma dupla muito forte, muito favorável, principalmente o Matheus Peixoto e o Wesley, fechando aqui o meio de campo. Essa conexão bem forte para a rodada. A Chape que toma gol toda vez que sai para jogar, e se tomar gol, o Matheus Peixoto vai estar ali participando quase que com certeza. Opções fora da curva, para você que quer dar aquela apostada, o Edenilson e o Tyson, clássico regional, e que o Inter é muito forte.
Lima e Kleber, outro clássico regional. O Ceará que é muito forte quando sai para jogar. E para finalizar aqui, Gustavo Mosquito e Gabriel pela fase desses dois atletas. Vejam vocês como a gente está recheado de opções para o nosso meio de campo, além daquelas dobras do meio de campo como Arrascaeta e Everton Ribeiro, muito boas, Nacho e Zaratio também, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, fortes também para a rodada, assim como o Ederson e o Pikachu. Vejam vocês quantos meio-campistas e quantos atacantes bons a gente tem para essa rodada. Mas para o nosso time a gente vai fazer um misto aqui, uma mescla, e vocês vão ver agora. E o nosso time a gente vai com essa conexão Arrascaeta e Gabigol. Por enquanto a gente está indo com o Gabigol que precisa de 19 para começar a valorizar, então ele está sendo avaliado ainda. Gustavo Scarpa pela fase deve estar no time de todo mundo. O Gustavo Scarpa que entrou faltando 10 minutos e assim mesmo fez gol. Ederson pela fase do Fortaleza, jogo muito bom em casa. O Bragantino que cede muito. O Ederson deve estar fazendo bons desarmes, fechando o nosso meio de campo. E no ataque, Hulk, jogo favorável, e pela fase do Hulk ele não pode estar de fora. Fechando o nosso ataque, a gente vai com ele aqui, o Marinho que é sempre regular, um dos melhores atacantes do campeonato. Assim, eu vou clicar aqui na posição de escalação para vocês estarem visualizando melhor o nosso time. E o nosso time vai com João Paulo no gol, Mariano e Michel, nossa dupla de laterais, nossa dupla de zagueiros Pedro Jeromel e Juan, dupla de zagueiros do Grêmio, nosso meio de campo formado por Gustavo Scarpa, Arrascaeta e Ederson, e o nosso ataque vai com Hulk, Gabriel Gabigol e Marinho de capitão. Técnico, Luiz Felipe Scolari. E o nosso banco de reservas vai com Bento no gol, Wendel na lateral, Kaique, nosso zagueiro, Terãs, nosso meio campista, e Matheus Peixoto, o nosso atacante. Lembrando a vocês que esse é o nosso primeiro esboço, muita coisa vai acontecer até sábado, 16h30. Esse nosso time custou 137,58 e a gente espera que mais uma vez a gente possa manter a nossa regularidade em mais uma rodada. Esse foi o nosso primeiro esboço, espero que vocês tenham gostado. Aproveite para seguir a gente nas nossas redes sociais, isso é muito importante, @Cartola Sem Demora, o nosso Instagram, ou se preferir, o nosso grupo de Telegram gratuito, o link tá aí na descrição do nosso vídeo. Então é isso, pessoal, sem mais demora, vem comigo e vem imitar.